Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos faz um convite quando estamos cansados e sobrecarregados. Amém. Uma coisa que eu acredito que todos concordaríamos é que nós estamos bastante cansados nestes dias de pandemia, quarentena. Eu vi algumas matérias na televisão mostrando profissionais da saúde, por exemplo, trabalhando em hospitais, saindo de uma sala, às vezes cheios de equipamentos, aquele equipamento desconfortável. Eu já ouvi pessoas da minha congregação, membros que são da área da saúde, dizendo assim: pastor, está difícil. Vendo a imagem, ouvindo as pessoas falarem, dá para imaginar aqueles momentos em que a pessoa precisa parar e respirar fundo para continuar em frente, para conseguir continuar em frente, indo em frente. Eu imagino que professores e professoras estão na mesma situação. Eu acompanhei esses dias uma aula da minha filha, uma aula online, e eu percebi que a professora estava exausta. Fiquei com pena dela. Em vários momentos ela tentava falar, as crianças falavam junto com ela, uma deixava o microfone ligado, aquilo dava um retorno, uma microfonia. Virava aquela bagunça às vezes. Eu notava a professora cansada, tendo que respirar fundo para continuar. E não são só pessoas da área da saúde ou professoras que estão assim. Eu, como pastor, me vejo assim, cansado. Vejo outras pessoas cansadas. É assim que a gente se sente nesses dias. E até mesmo quando a gente pode descansar fisicamente, nem sempre a gente consegue. E eu falo por mim. Às vezes eu digo para minha esposa: hoje eu vou dormir mais cedo, vou deitar cedo, quero descansar, quero acordar cedo amanhã, mas bem descansado. Deito na cama, coberta, embaixo das cobertas, quentinho, e mesmo assim não consigo descansar. Parece que a cabeça está a mil, como se diz, está tudo fervilhando na cabeça, as coisas que eu vou ter que fazer no dia seguinte, problemas que eu vou ter que resolver, pessoas com quem eu me preocupo, como se tudo dependesse de mim mesmo. Eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias pode ser resumido através de palavras que eu ouvi de uma pessoa da minha congregação, uma pessoa que financeiramente está bem, que não tem tão problemas ou preocupações financeiras, tem uma boa saúde, toda a família está segura, pode ficar em casa. E mesmo assim, essa pessoa disse assim: pastor, está pesado essa situação toda. O ano está pesado. E é por isso que é tão importante dar ouvidos às palavras de Jesus nesse texto, quando Jesus nos faz um convite. Antes de falar desse convite, no entanto, é importante a gente notar a importância das palavras de Jesus à luz do próprio contexto, quer dizer, da história, conforme a gente pode perceber alguns detalhes um pouquinho antes de chegar nesse capítulo 11 de Mateus, os versículos que nós ouvimos há pouco. Por exemplo, se depois dessa mensagem você com calma quiser olhar sua Bíblia e voltar um pouquinho nas páginas, dá uma olhada lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Antes de Jesus enviar os discípulos para pregar sobre o reino de Deus, antes de enviar eles como, usando aí a expressão do pastor Marcos, construtores de pontes, é dito que Jesus olha para as multidões e percebe que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E quando essas duas coisas são associadas, exaustas e ovelhas sem pastor, a gente percebe que há uma dimensão muito maior do que meramente um cansaço físico que Jesus está percebendo. Exaustas do que, então, a gente poderia perguntar? Se nós continuamos lendo depois do capítulo 11 de Mateus e vamos mais para o final do Evangelho, capítulo 23 de Mateus, versículo 4, Jesus e os discípulos são criticados pelos líderes religiosos do povo. Aqueles que tinham a função de, num certo sentido, aliviar as cargas das pessoas, consolar, cuidar das ovelhas. E esses que tinham essa função dada por Deus, na verdade, eles criticavam aqueles que não se comportavam perfeitamente conforme eles entendiam essas leis. E aí Jesus diz assim: vocês, fariseus e mestres da lei, vocês amarram fardos nas costas das pessoas
e não ajudam elas a carregar nem com o dedo de vocês, não encostam nem o dedo ali para ajudar a carregar, quem sabe levantando um pouquinho esse fardo para aliviar para as pessoas. E essa mesma passagem de Mateus 23, quando aparece em Lucas, lá no capítulo 11 de Lucas, Jesus diz assim: vocês sobrecarregam as pessoas com pesados fardos. E quando a gente olha para o contexto mais imediato da passagem de hoje, quando termina o capítulo 11, que foi lido pelo pastor Marcos, e olhamos para o capítulo 12, a gente vê o dia do descanso. Jesus e os discípulos estão no dia do descanso, caminhando para um lugar onde eles puderam, uma lavoura, dá para dizer uma lavoura de milho, colheram espigas para comer porque estavam com fome. E aí vem aqueles que tinham a função de aliviar as cargas das ovelhas. Eles criticam Jesus e os seguidores de Jesus porque eles estavam colhendo espigas no dia do descanso, no sábado. Notem o seguinte, eles tinham feito o dia do descanso um dia que era um fardo para as pessoas, porque as pessoas percebiam naquele dia que elas tinham obrigações que elas não conseguiam cumprir. E esse exemplo é claro, as pessoas estavam com fome, Jesus e os discípulos com fome. Vão lá, colhem espigas para comer e são acusados de desrespeitarem a lei de Deus. O que isso mostra para nós é que as pessoas viviam sobrecarregadas, porque eram levadas a pensar que tudo dependia delas mesmas. A vida delas dependia, a relação com Deus dependia. E nesse momento, eu quero convidar você, eu até vou falar mais devagar agora, uma reflexão mais profunda do que apenas ficar apontando um texto e outro. As pessoas viviam sobrecarregadas, porque eram levadas a crer que tudo dependia delas mesmas. Isso começava com a relação com o Criador, a relação com Deus. Elas eram levadas a crer que elas tinham que fazer tudo certinho, senão elas não alcançariam paz com Deus. Imaginem pais e mães de família que queriam ir ao templo para pedir a ajuda de Deus, para que cuidassem dos seus filhos, dos seus familiares. Mas, de repente, elas percebiam que elas não tinham sido boas o suficiente. Pediam a bênção de Deus, além do cuidado, e percebiam que não eram merecedoras das bênçãos de Deus, porque sabiam que eram pecadoras. E aí, quando se vive assim, percebendo que é preciso fazer mais para Deus e não se alcança, é como se a gente vivesse pensando que tudo depende de nós mesmos. E isso é uma sobrecarga enorme. Daria para dizer que o que Jesus vê e é registrado lá em Mateus 9 é uma multidão de pessoas que na caminhada da vida tinham que parar e respirar fundo, cansados, sobrecarregados por causa de uma série de coisas, pensando que tudo dependia deles mesmos. É provável que Jesus viu pessoas com aquele semblante triste, olhos parados, meio que olhando para o nada, mas com a cabeça cheia de coisas, fervilhando. E talvez se perguntando, será que é possível ir em frente? Tendo que respirar fundo. Como é que eu vou fazer? Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu desconfio que essa seja também a minha e a tua realidade. E eu falo por mim, mesmo conhecendo que nós temos, sabendo que nós temos um Deus bondoso que prometeu nos cuidar, eu me vejo muitas vezes, e principalmente nesses dias de maior aflição para muitas pessoas, achando que a vida da minha congregação depende de mim mesmo, apenas de mim. Achando que o bem-estar da minha família depende da minha capacidade de saber cuidar dela, correr aqui, correr ali, ajudar as pessoas que são membros da congregação e ao mesmo tempo estar de volta, quase que tentando me fazer duas pessoas ao mesmo tempo. Não é sem motivo que às vezes acaba o dia e eu digo, eu vou dormir mais cedo hoje, eu me deito embaixo das cobertas. São Paulo também faz frio, acredita? Deito ali quentinho e penso, agora eu vou dormir, vou relaxar, vou descansar. E não consigo dormir. Fico com a cabeça pensando no que está por vir. Pensando também nos meus erros, nas minhas falhas. Pensando que eu devia ter feito diferente algumas coisas. Como se
tudo dependesse de mim. Viver assim é difícil. Viver assim é uma sobrecarga. E se eu dissesse aqui nesse momento que isso tudo vai passar quando passar a pandemia, não seria verdade. Quem é adulto, quem não é mais criança, sabe que isso são coisas da vida. Não precisa ter uma pandemia. Não precisa ter um vírus que pode nos atingir e nos fazer sofrer muito ou até tirar a nossa vida. Não é preciso isso para a gente perceber que o cansaço, que a fadiga faz parte da vida. Se a gente olha para o início da Bíblia, colocando agora essas palavras de Jesus nesse contexto bem maior e tão importante que é a história maior da Bíblia, a gente percebe que depois que o ser humano quis ser igual a Deus, dando ouvido ao pai da mentira, quando o ser humano peca, desobedece a Deus, lá a partir de Gênesis 3,16, Deus já diz, vai haver fadiga, vai haver cansaço ligado ao trabalho. A vida não vai ser fácil. E assim continua. E aí o ser humano continua isso. Continua, num certo sentido, querendo tomar o lugar de Deus, ou não querendo tomar conscientemente, mas agindo como se estivesse no lugar de Deus. Só tem um detalhe. Tentar ser Deus é difícil. É pesado. Não é fácil. Quando nós pensamos também na nossa vida íntima com Deus, nem ali a gente não consegue. Quanto mais cuidando de todas as coisas que não estão ao nosso alcance. Pensemos numa palavra, por exemplo, do apóstolo Paulo, Romanos 7. Paulo está falando da vida individual dele, da relação dele com Deus, de como ele vê a lei de Deus, a realidade dele do pecado. E ele diz assim, o bem que eu sei que eu preciso fazer, isso eu não consigo. O mal que eu não quero, isso eu faço. E o que isso significa para nós, na nossa vida individual, é que nós falhamos. Até mesmo nas coisas do nosso íntimo. Por nós mesmos, nós caminhamos com um fardo pesado nas costas. Fardo da culpa. Talvez do outro lado, fardo de querer fazer mais e não conseguir. E isso nos deixa sobrecarregados. Isso nos faz, às vezes, parar e respirar fundo. Será que é possível ir em frente? Como ir em frente? É por isso que é tão importante ouvir as palavras de Jesus do texto de hoje. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Venham a mim. Vou ler novamente aqui o texto. Deu uma pequena trancada aqui. Eu não sei se vocês me ouvem bem. Pastor Marcos, estão me ouvindo? Então, te ouvimos bem, Samuel. Pode continuar. Obrigado, pastor Marcos. Venham a mim, vou ler de novo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Observem o seguinte contraste aqui. Eu falei há pouco que os líderes religiosos da época sobrecarregavam as pessoas com exigências religiosas que as pessoas não conseguiam cumprir e faziam elas pensarem que tudo dependia delas mesmas. E aqui, Jesus agora está dizendo assim, venham a mim, não a esses que sobrecarregam vocês. E aí continua dizendo assim, além de dizer, eu darei descanso para vocês. Depois diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, não o deles. Não a carga, não os fardos que eles estão colocando sobre vocês. Porque eles não ajudam nem com um dedo. Agora, estar sob o mesmo jugo. Lembrando o que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira que vai sobre... Não sei se está certo dizer isso, mas os ombros dos animais. Animais de carga. E dois animais caminham lado a lado carregando peso. Estar sobre o jugo de Cristo é ter Cristo caminhando junto com a gente. Lado a lado. Carregando as nossas cargas junto.
E isso quer dizer, pelo menos, duas coisas. Quando Jesus diz, venham a mim e tomem o meu jugo, ele está dizendo que ele caminha do nosso lado. Ele quer ajudar. Ele quer, naqueles momentos em que nós respiramos fundo, cansados, exaustos, pensando que talvez não dá para ir em frente. Jesus está ali junto para dizer, dá para ir em frente, porque eu não abandono, eu caminho junto. Mas além disso, que a gente pode refletir à luz desse contraste entre o que os fariseus faziam e o que Jesus faz, a gente precisa ir além. Porque na caminhada com os seguidores dele, depois de dar uma tarefa, e para essa tarefa Jesus diz, tomem o meu jugo, quer dizer que eu caminho junto. Além disso, tem um momento que Jesus diz, aqui vocês param. Aqui eu caminho sozinho. Porque é uma caminhada rumo ao assumir de um fardo que vocês não podem assumir. De um jugo que não é de vocês. Mas que eu assumo em lugar de vocês. Isso acontece na cruz. Quando Jesus pega um fardo de um lado, que é aquela obrigação de cumprir todas as exigências do Criador. Do outro lado, a culpa por causa dos nossos pecados. Melhor dizendo, refraseando tudo isso, ele põe a cruz nos ombros, onde ele também é pregado. Ele paga ali pelo pecado do mundo inteiro. Isso quer dizer pelo meu e pelo teu pecado. Ele morre, mas ele vence a morte. E aí tudo muda. Ele traz algo diferente para cada um de nós. Para o nosso dia a dia. Para o nosso trabalho individual como igreja. E também nos traz o descanso eterno do qual Hebreus 4 fala. Nós vamos devagar. Vamos pensar naquele dia a dia, naquela correria, naquela sobrecarga que nós sentimos porque tendemos a achar que tudo depende de nós mesmos. Como é que nós nos sentimos? Ora, muitas vezes a gente fica pensando, puxa, isso eu falo nesse momento específico, para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Se alguém nos acompanha e não tem fé, isso tudo é para você também como promessa. Mas aqueles que já vivem nisso, vivem na experiência também o seguinte sentimento. Puxa, por que eu me sinto assim, com a fé tão fraca? Eu creio em Deus. Eu devia dormir melhor, eu devia deitar na cama, fechar os olhos e apagar e acordar no outro dia. Eu sei que tem um Deus bondoso que me cuida, mas eu não consigo. Eu me vejo aflito às vezes. Talvez você se sente assim. Vira na cama de um lado para o outro e não consegue pegar no sono. O sono vai embora e vem aqueles pensamentos, preocupações e coisas ruins à mente. Eu creio em Deus, por que eu me sinto assim? A gente se pergunta. As palavras de Jesus continuam válidas nessas horas. Venham a mim. Eu quero te dar descanso. Eu não te abandono nessa hora de aflição. Como se Jesus dissesse assim com as palavras dele, venham a mim. É como se ele dissesse assim, para essas horas específicas de aflição. Pode ficar tranquilo. Porque enquanto você dorme, eu continuo sendo Deus. Você é criatura fraca, frágil. Precisa descansar. O seu espírito, a sua alma em mim, e o seu corpo também. E quando você dormir, quando pegar no sono, seja com mais dificuldade ou menos, eu vou continuar sendo o teu Deus. Mas isso envolve também a nossa vida de trabalho. Se você está entre aquelas pessoas que precisam enfrentar o dia a dia difícil, se você vai precisar ir para a rua quando muitos vão poder ficar em casa, colocar uma máscara no rosto que atrapalha a respiração, ou se você coloca além da máscara também uma viseira, com todo um equipamento no hospital, porque você trabalha na área da saúde, talvez você consiga ouvir a própria respiração por causa do equipamento. E tudo isso causa mais angústia. A essas horas, lembre, Jesus caminha do nosso lado, porque ele faz um convite para estar no mesmo jugo que ele, lado a lado. E ele é alguém que cumpre promessas. Mas isso serve também para nós pensarmos no nosso trabalho de igreja, como igreja. Como eu disse antes, lembrando, o pastor Marcos tem trabalhado com vocês essa ideia de construir pontes. Eu tomo a liberdade, pastor Marcos, de falar que esse texto nos ajuda a pensar da seguinte forma, como construtores de pontes. Nós somos também, no construir de pontes, nós somos instrumentos de Deus para aliviar cargas.
Em outras palavras, esse convite, venham a mim, assumam, venham debaixo do meu jugo, é também um convite para que, como pessoas que pregam o reino de Deus, que faz parte desse contexto maior, nós convidemos mais pessoas para caminhar com Cristo. Na verdade, melhor dizendo, nós estendemos o convite para essas horas de cansaço e sobrecarga. O convite de Jesus, então, envolve a tua vida no teu íntimo, nas tuas aflições, na tua relação com o Pai quando tu falhas. Ele já removeu a carga maior que te afastava do teu Criador. No teu trabalho diário, na tua vida como igreja e também na tua hora final. Isso tudo tem a ver, é um convite para trazer alívio naquela hora final. Eu sempre digo para os membros aqui da nossa congregação da Paz de Interlagos. Tem uma pandemia aí fora que nos assusta, a gente vê notícias ruins que nos apavoram, mas só Deus sabe quando é o nosso fim. Pode ser daqui a poucos dias, pode ser daqui a 10 anos, 30, 40, 50 anos. A vida vai continuar sendo eterna para quem é batizado e crê no Senhor Jesus Cristo. O descanso eterno continua válido naquela hora final. Quando não um respirar fundo é o que nós vamos fazer para continuar em frente, mas talvez um respirar por uma última vez. Vai ser algo que vai ser aquele momento final. Mas depois disso, o Senhor do sábado, melhor dizendo, o Senhor do descanso vai dizer: vem a mim agora e eu te dou o descanso perfeito, completo e eterno. Sem mais aflição, sem mais angústia, sem mais cansaço físico, sem mais cansaço espiritual de falhar. Eu dei a vida por ti na cruz. Desfruta desse descanso eterno. 2020 está pesado, sim. O pastor Marcos bem lembrou no início do culto. Mas continua valendo aquilo que Jesus disse. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso hoje e eternamente. Amém.